Atualmente, o Iraque é o local de muitos eventos e lugares bíblicos, incluindo a grande capital da Babilônia, governada pelo rei Nabucodonosor, numa certa época, é claro. A Babilônia ficava na margem oeste do rio Eufrates, cerca de 80 quilômetros ao sul da atual Bagdá. Após a queda de Nínive, no ano 606 a.C., a Babilônia cresceu em tamanho e grandeza sob o reinado do rei Nabucodonosor. Tornou-se um grande centro comercial, fortificado com enormes muralhas da cidade de 300 pés de altura e 75 pés de largura. Portões de latão em todo o perímetro abria-se para as ruas de casas com jardins e vinhas. Os belos terraços exuberantes dos jardins suspensos foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Daniel, o historiador do cativeiro, registrou o testemunho do rei Nabucodonosor sobre a graça e a misericórdia de Deus. O homem de Deus, Daniel, era conhecido por interpretar sonhos reais, ou sonho dos reis, começando com Daniel capítulo 2, versículo 4. Por isso foi convocado para dar a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. O rei respeitava Daniel, então ele o ouviu de bom grado dar a verdade ou a mensagem de Deus que Daniel tinha naquele momento. Você pode ler Daniel capítulo 4, e eu estou me referindo aos versículos 18 e 19. Deus não é apenas o revelador dos segredos, mas o revelador da verdade, porque Deus é a verdade. É impossível para ele, porque Deus é a verdade, é impossível para ele revelar qualquer coisa que seja falsa. Infelizmente, o rei Nabucodonosor não respondeu a verdade quando ouviu pela primeira vez, e o fiel testemunho de Daniel se tornou realidade um ano depois. Enquanto o rei Nabucodonosor contemplava o esplendor da Babilônia, do telhado do palácio, seu coração se enchia de orgulho. Consumido pela presunção, ousadia, ele ousou rivalizar com Deus, ser um rival com Deus. Indiferente à revelação de Daniel, ele provocou o Altíssimo para provar quem dominava o reino dos homens. A condenação do rei Nabucodonosor ficou evidente para seu império e para o mundo quando ele foi reduzido a se comportar como um animal do campo, expulso dentre os homens e morando com feras selvagens, com cabelos como as penas de águia e mãos e pés como garras. Ele comeu erva com os bois por 7 anos. O rei Nabucodonosor provou o custo amargo de evitar a verdade vinda de Deus e manter-se um coração orgulhoso contra a verdade revelada de Deus. Tome atenção, você que me ouve, se você age assim. Depois que seu entendimento voltou, suas palavras revelaram uma mudança de coração. Daniel capítulo 4, versículos 34 e 37 diz: Eu glorifico o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, ou seus caminhos são de juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Sua visão de si mesmo e de Deus havia sido corrigido. Cercado pela glória de um reino terreno, adornado com templos para deuses pagãos, o rei Nabucodonosor veio a conhecer o Rei do céu, cuja verdade e julgamentos o libertaram do pecado e orgulho pessoal, e cujo reino e maravilhas ultrapassou em muito o da Babilônia, ou a de Babilônia.
Para conhecer um relacionamento pessoal com Deus, uma pessoa deve enfrentar a verdade sobre si mesmo e sobre Deus. Hoje, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, é capaz de revelar a seriedade dos nossos pecados pessoais contra Deus e a verdade de que Deus aceita a morte de Cristo na cruz como pagamento integral em nosso lugar para nos salvar. Deus espera que o pecador se arrependa dos seus pecados e receba a Cristo como seu Salvador. Resistir a esta verdade de Deus resulta em sofrer a pena de separação eterna de Deus no inferno. Aceitar esta verdade de Deus é descansar pela fé em sua palavra. É reconhecer a bênção dos pecados perdoados e um lar no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essas palavras tão transparentes, claras, estão em Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 7, foi o que eu acabei de citar aqui. Paulo se inclui nesta descrição usando a palavra nós, mas repetidamente ele acrescenta que sua maneira de viver tinha mudado e que ele e aqueles crentes para os quais ele escrevia não viviam mais daquela maneira. Assim, ele usa o tempo imperfeito, ele diz nós éramos. Uma acusação cétupla é feita contra nós, e como é comum com o uso de número na Bíblia, 7 se divide em 3 mais 4 ou 4 mais 3. Sendo 7 o número da perfeição, ou algo completo, isto mostra a total depravação do nosso estado espiritual antes da salvação, antes da regeneração, antes da conversão. As primeiras 3 acusações que eu citei aqui em Tito, capítulo 3, são interiores. Não sei se você percebeu, senão você pode ler a sua Bíblia e acompanhar comigo. As 3 primeiras acusações são interiores e as outras 4 são exteriores. São dadas nesta ordem porque o problema maior da humanidade não regenerada é interior. Portanto, nós lemos lá, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Portanto, eu citei todas elas aqui. Esta foi a conclusão de Deus no Salmo capítulo 14, versículo 1. Tem se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Ele está falando da humanidade. Deus diz, tem se corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. Repare que começa com o que eles são, não o que eles fazem. Tem se corrompido, diz, se refere ao estado interior. E como resultado disso, lemos o que fazem, fazem-se abomináveis. Este problema interior não pode ser solucionado por algum remédio exterior. A dificuldade do homem não pode ser resolvida por meio de coisas exteriores, como ritos religiosos, batismo ou prática da Santa Comunhão, nem pelas obras de bondade ou filantropia, nem pelas provisões de casas melhores, por exemplo, mudar do bar para a igreja, um bom emprego, benefícios sociais. Nada exterior pode trocar o problema interior. A necessidade interior precisa ser tratada antes que a necessidade exterior possa ser corrigida. Paulo diz que Deus, para nos salvar, faz de modo misericordioso. Ele diz, sua misericórdia. Esta é a origem desta grande bênção.
vem dele como resultado da sua misericórdia. Só Deus pode atingir o nosso interior, nos mudar para que o exterior depois seja corrigido. Misericórdia é a manifestação exterior de compaixão. Ela reconhece a necessidade de quem a recebe e reconhece que aquele que a demonstra tem os recursos suficientes para suprir a necessidade. É a compaixão de Deus para com o afligido, com o desejo e a capacidade de ajudar. Nós podemos visitar um hospital e ver ali pessoas em muito sofrimento. Podemos nos sentir comovidos, mas não temos os recursos para suprir aquela necessidade. Louvamos o nome do nosso Senhor, que Ele teve a capacidade, Ele não só teve a compaixão, mas teve a capacidade para suprir o que a sua compaixão sentia. Paulo diz que em sua misericórdia Ele nos salvou. Isto é o que Deus realizou, a salvação completa naquele pecador arrependido que crer no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. O tempo, no grego, é auristo. Isso indica que houve um momento quando isso aconteceu na vida daquele pecador e naquela ocasião o acontecimento foi completo em si mesmo. A salvação não é um processo, a salvação da alma do pecador que salva para Deus, livra do inferno, é instantânea, no momento em que o pecador coloca sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós lemos isto de uma maneira muito clara, que Deus nos ajudou. Nós não lemos que Deus nos ajudou, mas sim que Ele fez tudo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, este versículo é muito claro, que Deus não nos ajudou na salvação. Ele não cooperou. Quando nós estávamos quase chegando, então Deus deu aquela forcinha e Ele nos salvou. A salvação é inteiramente vinda de Deus. Ele nos encontra miseravelmente perdidos, arruinados pelo pecado no caminho para o inferno. E Ele nos oferece de graça uma salvação, de graça para nós, mas teve um alto custo para Ele, porque custou a vida do seu Filho na cruz. E todos os sofrimentos que foram além do que os homens podiam causar a Cristo e o que a cruz podia causar a Ele. Porque nós lemos que ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Isso está em Isaías capítulo 53. E também nós lemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Portanto, pela graça sois salvos, é de graça por meio da fé. Você recebe isto pela fé. Deus não ajuda você a ser salvo, Ele dá a salvação e você recebe pela fé ou não recebe. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na salvação, Deus não está lhe ajudando a ser salvo. Deus está lhe salvando de uma maneira gratuita e pela fé. É assim ou nada feito. Você decide. Quer continuar confiado nas suas orações, nos seus jejuns, nos seus dízimos, no seu pastor, na sua igreja, no padre, no missionário? Está confiando no que as pessoas podem fazer por você após a morte? Missa de corpo presente, missa de corpo ausente, missa de 7º dia, missa de 1 ano e missa, orando para tirar a sua alma do purgatório que não existe? Meu prezado ouvinte, a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma vez, portanto também não há reencarnação. Aos homens está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disto, o juízo. Isso está na Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você tem que ler a Bíblia, não o pastor, o padre, o missionário, a igreja, o catecismo. Você tem que ler a Bíblia.
e entender e procurar a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus, ele tem o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, está no mundo hoje para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados também convence que em Cristo há salvação e que pela fé o pecador pode ficar feliz, descansado, perdoado, justificado quando ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Leia Atos capítulo 16 e principalmente o versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?